como gerenciar uma equipe de comunicadores na sua igreja. Todo mundo está Sim. conseguindo ver? Então vamos lá. Bom, essa aqui é uma introdução para a gente começar a pensar um pouquinho sobre o tema de hoje, né? Então, nas comunidades, a gente já enfrenta esse desafio de engajar os agentes pastorais, né? E ainda mais com a pandemia, muitas pessoas deixaram de retornar à igreja, deixaram de retornar às atividades pastorais, né? Algumas igrejas também vieram a fechar. Então, esse engajamento, que antes já era difícil, ficou um pouquinho pior com a pandemia. E a gente retomando agora as atividades presenciais, a gente está sentindo essa necessidade de engajar os agentes, né? Ainda mais os fiéis, mas a gente está aqui focando os agentes pastorais, né? Então, vendo esse desafio, a gente começa a pensar também em como trabalhar esse engajamento. E o que pode contribuir para essas pessoas voltarem a se engajar nas atividades? O que a gente pode fazer para que elas retomem as atividades pastorais? Se eu estiver rápido, gente, vocês me avisam. Então, primeiro a gente precisa entender de uma vez por todas que a gente tem que liderar pessoas. A gente, sim, convive, tem um relacionamento com essas pessoas, com a pastoral, mas a gente precisa saber liderá-las, a gente precisa saber conduzir essas pessoas, quem colocar na coordenação, de que forma essa coordenação está sendo feita, o diálogo, né? E o que os agentes pastorais devem viver essa missão de evangelizar, de comunicar o evangelho. Então, o primeiro passo, liderar essas pessoas e conscientizá-las de que todas têm a missão de comunicar o evangelho. Isso faz parte de todos os agentes, eles são comunicadores, e a gente coloca aqui bem grifadinho, anunciadores do reino de Deus. A gente está falando desde de manhã, para quem está acompanhando, quem não está chegando agora, a gente retoma que a comunicação, ela é o negócio da igreja, ela está no nosso DNA. Comunicar o evangelho, isso já tem sido feito há mais de 2000 anos, estamos aqui hoje conhecendo a palavra, conhecendo Jesus, porque lá atrás já foi feito esse trabalho de comunicação, já foi feito esse anúncio do reino de Deus. A gente precisa hoje aprimorar, a gente precisa hoje adaptar e deixar que esse anúncio alcance mais pessoas, principalmente com a linguagem de hoje, principalmente com as ferramentas que a gente tem hoje, para conseguir não só alcançar mais pessoas, mas ter mais qualidade no anúncio, de converter os corações de forma profunda, verdadeira, que as pessoas ainda possam experimentar Deus nas realidades de hoje, né? Os apóstolos tinham a realidade deles, comunicaram de acordo com a realidade deles, e hoje nós temos uma outra realidade. E isso não pode se perder. A gente pode e tem como e deve, né, como batizados e cristãos, devemos continuar com esse anúncio. Então, por isso, todo agente deveria ser um comunicador. A gente está pensando aqui na comunicação como o anúncio do evangelho, como o negócio da nossa, o negócio já fala, não é aquele negócio empresarial, né, aquele aspecto, aquele cunho financeiro, né, um negócio como o ócio, o trabalho, né, a nossa identidade é comunicar. E aí, nesse primeiro momento, eu trago essa frase muito legal para a gente conseguir encaixar bem nessa introdução. Então, se a missão da igreja é anunciar, o negócio da igreja é a comunicação. Por isso, entender que a igreja, enquanto instituição, tem como DNA comunicar, é indispensável. Então, que todos os agentes tenham esse conhecimento, tenham essa consciência de que comunicar é o nosso DNA, sabe? Então, isso não se limita só a PASCOM, que às vezes a gente quer associar a comunicação dentro de uma instituição, né, na paróquia, ou dentro de uma congregação, uma empresa católica, que é só daquele departamento, ou só daquela pastoral. Não, todos são chamados a serem comunicadores, tá bom? Ou seja,
a gente tem que compreender a comunicação como uma prioridade. E também isso deve estar na consciência de todos. Eu trouxe aqui um passo a passo, algumas ideias, alguns insights que a gente pode até conversar sobre isso, mas antes a gente precisa deixar alguns pontos claros sobre essa comunicação como um todo, a comunicação como DNA de todos os agentes pastorais. Vamos lá. Oh, não está aparecendo? Pronto. Antes da aplicação, primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro, o amadorismo, ele é um grande dificultador. Não podemos mais contar com estruturas de comunicação organizadas de qualquer forma, sabe? A gente sentiu muito isso com a pandemia, acredito que muitas comunidades se viram assim, e agora? O que a gente vai fazer? A igreja fechou, e agora, né? Em contrapartida, comunidades que já tinham uma estrutura de comunicação já engatinhando não sentiram tanto. Então, já tinha ali um canal do YouTube, já sabia como transmitir a missa, já tinha um primeiro passo, né? E aqui a gente vê que algumas comunidades penaram para, né, conseguir continuar com as atividades em meio à pandemia. Então, o amadorismo, ele é, sim, um dificultador. A gente querer fazer as coisas de qualquer forma, isso nos atrasa, sabe? Isso complica a evangelização. E eu posso ir além. O amadorismo, ele pode ser uma barreira na evangelização. A gente pode perder oportunidades evangelizadoras quando a gente faz isso no meio de qualquer jeito, né? Então, romper esse pensamento do amadorismo é o primeiro passo antes da gente pensar num planejamento, num cronograma, é realmente entender, ok, a comunicação é uma prioridade, então a gente precisa banir aos poucos o amadorismo aqui na nossa realidade, né? Já você quer falar alguma coisa? Você abriu a sua câmera? Então Não, tá não é bom. só porque agora eu acabei de almoçar. Estava assim, ouvindo aqui e almoçando, aí fica muito feio eu comendo e eles e você E vivendo, né? justo, tá certo. Então, evangelizadores no mundo. Precisamos também nos capacitar cada vez mais, tá? Inclusive na tecnologia para combater os princípios morais evangelizadores. É esse amadorismo que a gente precisa combater aos poucos. E isso, gente, é de forma leve, tá? Não vou colocar aqui, você vai ter que se formar agora, ser um super técnico. Não. Dá para a gente fazer bem, simples, mas ser eficiente, sabe? O importante é ser eficiente na nossa evangelização. Antes da aplicação, segunda coisa, é a comunicação ser vista como investimento e não como um gasto financeiro. Nós sentimos isso com a pandemia, voltando na realidade aqui da pandemia. A gente se viu tendo que comprar um celular para a comunidade, tendo que instalar o WhatsApp para a secretaria paroquial atender os fiéis. A gente precisou ter uma conta no Facebook e no Instagram para fazer as lives das missas. Entendeu? A gente sentiu isso na pele. Então, a comunicação não é um gasto, ela é sim um investimento, ela é sim uma necessidade da igreja para a gente continuar anunciando, não pode parar, né? Então, ter bons equipamentos, pensar na capacitação dos agentes é muito importante. A gente fala de bons equipamentos, não é um estúdio que você precisa ter na igreja. Você pode ter uma câmera legal, você pode ter um microfone básico, você pode ter uma iluminação decente, sabe? Você pode improvisar a gente tem, dá um Google que você vai achar, e a gente tem meios, assim, para caminhar para algo bacana, que funcione, que seja efetivo, né? Então, investir é muito importante. E aí a gente fala também da capacitação dos agentes, né, dessa dimensão formativa das pessoas que estão à frente a gente pode colocar os coordenadores de pastoral, mas a começar pelo próprio padre, né, o gestor, ele entender essa comunicação como investimento, trazer isso também para alguns coordenadores, que seja uma pessoa, tá, que seja o coordenador da pastoral, pagar um curso específico, fazer algum tipo de formação que ele passe adiante depois, né? Que ele repasse esse conhecimento para os outros coordenadores, que ele faça depois uma demonstração do que aprendeu com os outros
agentes. É possível, a gente pode ter criatividade nisso. O importante é entender a comunicação como investimento, a nível dos equipamentos, a nível de pessoas também, né? Uma vez eu já vi o padre da região que eu morava, ele fazia um convite no final da missa, durante os avisos. Ele falou assim: alguém que trabalha com marketing, alguém que trabalha com comunicação social, jornalistas, vocês que têm tempo, têm disponibilidade, vem aqui ajudar a gente lá em Pascom, vem aqui ajudar a paróquia, né? Vocês que têm dom com os meios de comunicação, as redes sociais, que gostam de trabalhar com isso, vem aqui, a gente está precisando de ajuda, justamente na volta da pandemia, assim. Então, é um movimento interessante, né, para a gente pensar em começar a fazer nas nossas comunidades, né? Nas congregações, a gente já viu na Copiosa Redenção, a irmã, tem uma irmã que ela é formada em design, e ela faz as artes da comunidade, da congregação, né? Ela que é responsável pelas artes postadas nas redes sociais, e aí tá investindo, né? Com essa irmã, conduziu e está fazendo hoje sozinha. Hoje a gente fazia no começo, no comecinho da Domus que eu trabalhava, era a gente que fazia. Hoje é as irmãs que estão fazendo as postagens elas mesmas, né, elas que fazem a arte, hoje é com elas. Então, é um movimento muito legal da gente pensar, né? E 3, a comunicação caminha ao lado da gestão. Então, o seu impacto é estratégico e ele não é só operacional. A gente não pode usar a comunicação só para divulgar as coisas, sabe? A gente tem que pensar nela de forma estratégica, né? Dentro da nossa gestão. Então, vamos lá, quais são os eventos que nós temos, quais são as ações evangelizadoras que nós temos, como vamos trabalhar a comunicação, o padre tem que estar junto, os coordenadores têm que estar juntos, isso pode ser feito no começo do ano, antes do ano, já avisando o ano inteiro que a igreja já deve ter um planejamento, um cronograma. Então, não é só operacional, é o estratégico. Hoje eu comentava na palestra anterior que a gente pode divulgar um conteúdo de várias formas. Então, eu posso fazer um texto, eu posso fazer uma foto, eu posso fazer um vídeo, né? Então, pensar a comunicação de forma estratégica, tá bom? São 3 pontos bem importantes para a gente pensar antes de um passo a passo, antes de colocar em prática e tudo mais. Sobre a comunicação ao lado da gestão, eu trouxe um organograma que a gente, de um departamento, né? E a gente pode pensar aqui na presidência e aqui logo abaixo, os outros departamentos. A gente pode ver que a diretoria de marketing, ela está ligada à presidência, não é departamento avulso, né? Ela está ligada às estratégias de gestão, interesses administrativos, então, no caso da paróquia, os interesses evangelizadores das pastorais, né? Não se pode, se o padre solicitar uma festa, por exemplo, uma novena, ou qualquer outra ação evangelizadora, precisa pensar em comunicar isso como um todo, e comunicar de forma eficiente, envolvendo a divulgação do processo dentro da organização do evento. Então, vai ter o evento, eu vou pensar em como divulgar, eu vou colocar a comunicação dentro da minha gestão, dentro da organização. É lógico que a gente está trazendo um organograma empresarial, a gente não quer fazer da igreja uma empresa, mas a gente quer adaptar adaptar essas formas de organização também para nós, também para a gente profissionalizar a evangelização, não para engessar a evangelização, mas para a gente se organizar, para a gente não ficar perdido, para a gente não divulgar em cima da hora, né, para a gente evitar transtornos, enfim, isso nos ajuda e muito. E aí, na prática, como é que a gente pode gerenciar esses comunicadores? Então, tá, todos são evangelizadores, todos são comunicadores, como é que eu vou gerenciar essa equipe? Então, primeira coisa, todo mundo tem que ter a comunicação como prioridade, desde a gestão, do pároco, do diretor, da congregação, da comunidade, até os agentes pastorais. Segundo passo, fazer um cronograma, pensando em todas as etapas, em todas as ações, né? A gente fez uma postagem sobre a Assembleia Pastoral Paroquial muito legal, e
é pensar nessas ações antes, com antecedência, contemplando a comunicação de forma estratégica. Aí o terceiro passo, envolver não só a PASCOM, mas também todos os comunicadores, coordenadores de pastoral, né? Lógico que a gente pode pensar em muitos outros passos aqui, né? Seria algo muito mais simples. E o quarto passo é chamar uma agência parceira, caso você não tenha uma equipe ainda capacitada. Não, realmente a minha comunidade é uma realidade um pouquinho, né, mais humilde, a gente não tem problema. A gente pode pensar numa agência, a Dominus e outras agências também, que podem ajudar nesse sentido, né? Mas isso precisa estar pronto daqui. A agência não vai resolver todos os problemas da sua realidade pastoral. Você precisa passar as informações, você precisa ter ciência do que você quer, qual que é a estratégia. Eu quero levar as pessoas até, né, esse evento. Não, eu preciso de mais vocacionados na minha congregação. Então, isso precisa partir de você. A agência vai te ajudar, é a sua parceira, mas isso precisa estar no DNA da igreja, precisa estar no DNA da gestão, precisa estar no DNA dos agentes de pastoral, certo? Estamos chegando ao finalzinho, deixa aqui algum fica a dica, e assim, é legal que a gente tem hoje Google é para tudo, entendeu? Então, todos podem ser assim, autodidatas. Ah, mas eu não sei tirar uma boa foto, sabe? Dá um Google, a gente vê algumas dicas de como tirar boas fotos, sabe? O celular hoje, gente, ele tá quase equiparado a câmeras profissionais. O celular hoje, a câmera no celular, ele tem uma qualidade tão boa quanto a câmera profissional. E a gente pode fazer uso disso, não tirar uma foto. Ah, mas eu não tenho quem faça o design, sabe? Não tenho quem crie as peças. Hoje a gente pode fazer até no stories do Instagram. Lá tem os textos, a gente pode até criar e fazer dali. Né? Então, todos podem, devem saber tirar uma boa foto. Ah, até as pessoas da terceira idade, a gente pode sim fazer uma formação, a gente pode sim chamar os coordenadores de pastoral, né, e eles passarem isso adiante. Não perder a oportunidade de estar um evento aqui na paróquia, está acontecendo, e divulgar isso, comunicar isso, né? Então, eu coloquei esse print aqui dessas dicas de que tirar boas fotos, mas isso a gente pode dar um Google e você pode ver conteúdos muito mais densos sobre isso, né? Todos podem e devem saber criar um bom texto. Já comentou isso na palestra anterior, que fica cabreiro quando, eu não sei escrever. Sabe escrever. É como contar uma história, sabe? Vamos aproveitar as fofocas que tem na paróquia? Vamos fofocar coisa boa? Vamos fofocar direito, né? No início do texto, quem, o que, aonde, quando, como. Pronto, tenho essas informações, eu vou saber fazer um bom texto, né? Eu vou saber divulgar bem, vou saber comunicar, né? E aqui eu coloquei esses passos para usar bem as hashtags, é um pouquinho mais profundo, né? As hashtags, elas sobem muito o conteúdo que a gente posta nas redes e ela sugere para outras pessoas, seguidores, isso faz com que o seu texto tenha mais aparência, mas assim, é um Google também. É um Google, quais são as melhores hashtags para minha paróquia, para minha congregação, como eu criar um bom texto, enfim, todos podem e devem fazer isso. Tá? Isso aí. E não precisa ser totalmente técnico, mas que seja eficiente para comunicar, que seja suficiente para evangelizar, que seja o suficiente para tocar os corações daqueles que mais necessitam de anunciar o reino de Deus. Eu estou já finalizando, viu, e para todos também que nos acompanham, mas basicamente é isso, gente, é pensar a comunicação como uma prioridade, pensar a comunicação como um investimento, pensar a comunicação como o nosso DNA como agente de pastoral, como o nosso DNA como batizados e filhos de Deus. A comunicação, então, não é apenas um recurso que deve ser utilizado. Ela faz parte do DNA de uma instituição católica. Anunciar, propagar, evangelizar, proclamar. Eis a missão da igreja. Quando a gente consegue trazer isso para o nosso coração, aí vai ter um despertar motivacional para a gente aprimorar isso, sabe? E não é só questão de PASCOM,
tá no nosso DNA, a gente pode, a gente consegue. Os apóstolos conseguiram, as mulheres daquela mulher não tinha voz nenhuma, e mesmo assim anunciaram, mesmo assim testemunharam, a gente consegue. A gente consegue. Na primeira palestra, o Francisco comentou que, poxa, hoje é tudo até mais fácil do que antes. Os recursos que nós temos hoje são mais facilitadores do que dificultadores. Então, a gente consegue. Acho que pensar um pouquinho com criatividade, pensar um pouquinho ah, com desprendimento de uma cultura, né? Da gente pensar o marketing como algo empresarial, como algo com vendas. Acho que vai muito da gente tirar esses mitos dentro de nós, né? Tirar essa cultura mesmo do amadorismo, de fazer ali de qualquer jeito, e entender que é uma prioridade, é uma necessidade, nossa obrigação enquanto igreja. Certo? É isso. Eu quero agradecer. Eu acho que foi muito rápido, mas é que eu sou muito objetiva. Eu sou muito prática, sabe? É isso, isso e isso. Mas a gente pode bater um papo, né? Agora a gente pode abrir para as dúvidas. Enfim, como é que eu tiro a minha tela? Ah, stop share. Já tá mutado seu microfone. Deixa eu primeiro ler os comentários aqui do pessoal, e aí a Liamara falou algo importante, né? Aprender a escrever é aprender a pensar, e pensar ordenado ajuda a escrever. Exatamente. Nosso problema, muitas vezes, é, de fato, construir a nossa ideia no papel, na cabeça, ela é fácil, né? Mas quando precisa passar isso para o papel, é um pouco mais desafiante. Mas a escrita é um exercício, é uma habilidade que se desenvolve, né? Então, como é que aprende a escrever? Escrevendo. Escrevendo, 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 né? Hoje eu acredito, por exemplo, eu tinha um péssimo texto, mas ao longo do tempo eu fui conseguindo melhorar. Ainda a minha gramática não é boa, precisa sempre de revisão de alguém, mas eu escrevo com uma estrutura de texto que é interessante. Então, e isso foi a partir da experiência, né? A gente precisa, de fato, testar e ir aplicando e fazendo e pedindo ajuda, né? Por exemplo, eu não sei, eu sou péssimo na gramática, né? Assim, não tenho as regras claras, então eu peço ajuda. E não tem problema nenhum em dizer isso, né? Não dá para ser bom em tudo, a gente vai ter alguma coisa que não é bom. A minha humilhação na faculdade era a gramática, e sempre foi a gramática. A Isabel está dizendo, Amanda, que incrível essa formação. O Adilson agradecendo também pela formação. Deus abençoe e proteja sempre. Se você tiver alguma pergunta, você pode fazer também usando o microfone, você pode acionar, ou você pode colocar ali a sua pergunta e a gente vai conversando, certo? Se alguém já quiser fazer, pode abrir aí o microfone ou fazer no chat ali, a gente vai responder. Mas é bem interessante já você falar do texto, né? É uma prática mesmo. Nós temos limitações, mas eu tenho certeza que somando os dons que você tem na sua comunidade, né? As pessoas, elas podem se complementar, se ajudar, ou então investir. Então, essa pessoa aqui, ela vai produzir os textos para a gente, essa pessoa aqui vai fazer as fotos, e depois isso pode ser repassado, né, para os outros agentes, e é possível, gente, a gente quer que dar caminhos, sabe? Dizer que dá para se fazer, né? A ideia principal é essa. Uma coisa que eu acho interessante na comunicação no tempo atual, por exemplo, eu fiz faculdade, eu não acabei, na verdade, a minha faculdade, então eu fui até o 7º período de Relações Públicas, né? E uma das coisas que mais me marca neste tempo é que as pessoas, hoje, os bons profissionais de comunicação, muitos deles nunca sentaram num banco, numa cadeira de faculdade. Existem pessoas que são referências no mercado hoje no Brasil, Sim. em marketing digital, que não sabem o que é ir para uma faculdade, que nunca passaram pela vida acadêmica, estudaram muito, mas estudaram por outras vias, entende? Então, a democratização da internet, da tecnologia, o acesso à informação,
possibilitou também o acesso e a democratização à formação. Então, por exemplo, eu gosto de designer, mas eu não sei usar um software. Cara, se você for no Google e no YouTube, você consegue conteúdo suficiente para aprender o básico e, a partir do básico, você desenvolver a sua habilidade. Nós mesmo aqui na agência, nós temos um designer que é um ótimo designer, com uma qualidade técnica muito boa, e ele nunca passou por uma faculdade. Eu tenho pessoas que são assistentes de marketing, que desenvolveram as suas habilidades, são treinados, que nunca passaram pela faculdade, e são profissionais dentro da agência. Né? Então, assim, hoje, muitas agências, inclusive de comunicação, não olham mais no currículo se a pessoa tem uma faculdade ou não. Às vezes interessa muito mais se ela tem um determinado curso do mercado, se a habilidade que ela desenvolve. Então, se isso funciona no mercado secular, por que não pode funcionar no meio católico? Eu acho que o nosso problema é numa cultura onde nós somos passivos na nossa formação. Nós não nos profissionalizamos enquanto agentes de pastoral, enquanto consagrados. Nós não vamos buscar o recurso para o nosso apostolado. A Amanda falou da irmã Daniele, por exemplo. A Copiosa Redenção é muito interessante a história, porque eles perceberam a necessidade. A irmã Daniela é uma artista, ela pinta, desenha, faz escultura e tal, ela tem muitas habilidades, muitos dons, e ela gostava muito da área de designer, e aí a Madre sugeriu para ela fazer a faculdade de design. Ela fez uma faculdade de 2 anos, à distância, se formou. Ela é uma freira religiosa de hábito, eu faço reuniões com ela. Ela é uma freira de hábito, tudo. Para rezar. A gente tá. Hoje ela me chamou, eu preciso conversar contigo, mas eu vou para adoração agora, daqui 1 hora eu volto, a gente conversa. Então, e ela faz programação de site, ela entende de linguagem HTML, ela desenvolve projetos de brand, ela tá gravando, ela já gravou, tem clipes, tem um clipe, inclusive, Ana, vê se tu acha aquele clipe da campanha vocacional da Copiosa, é um material produzido por uma religiosa. Legal. Então, assim, inclusive o perfil todo da Copiosa Redenção no Instagram é coordenado por ela, a parte de design, né? Ela começou sozinha. Hoje a congregação tem uma equipe com funcionários, né? Hoje o departamento é responsável por boa parte da captação de recurso para a congregação, vem do departamento, que gera recurso financeiro, inclusive, para a congregação. Só que um dia a superior, a congregação, entendeu a necessidade. E isso transformou a realidade da comunidade. Então, né, do Instituto. Então, isso é muito importante. É o mesmo caso que aconteceu com os escalabrinianos. A gente tem o Padre Evandro, que está participando aqui do evento. O Padre Evandro, ele é da congregação responsável pela comunicação, e a congregação também entendeu como necessidade a profissionalização, né? E isso envolveu também ele aprender. Ele também está tendo que estudar. Ele está aqui participando de um evento, por exemplo, de comunicação, para aperfeiçoar aquilo que ele está desenvolvendo na congregação dele. Então, isso tudo faz muita diferença. Eu acho que o que prejudica também o desenvolvimento da nossa equipe de trabalho é a passividade da liderança em aprender. Porque, por exemplo, se eu sou o padre e eu estou constantemente aprendendo a fazer as coisas, automaticamente isso é pedagógico para os meus liderados. Eles passam a dizer, poxa, se o padre está aprendendo sobre design, ele está fazendo, eu podia aprender para ajudar. Exatamente, é verdade. Então, isso tudo vai fazendo muita diferença. Então, eu estou dando o exemplo do padre, mas não é só o padre não, tá? Eu acho que a responsabilidade e o protagonismo do leigo na evangelização, ela precisa existir mais do que qualquer coisa. Mas eu acho que a gente, por exemplo, você que é leigo, você tem o seu trabalho, a sua vida, você tem o seu dinheiro, você poderia também investir e se capacitar. É possível. Eu não tenho dinheiro. Se pensar bem, sim o recurso, se não tem o dinheiro, tem o Google lá de graça, que dá para aprender um monte de coisa, né? Então, a gente precisa, de fato, olhar para a gestão da equipe
bastante nessa linha da formação. E é interessante porque quando a gente aprende algo, a gente tem uma sensação, não, na verdade isso é fato, quando eu aprendo algo, isso me motiva. Então, isso me dá um novo vigor. E tem gente que descobre a sua profissão exercendo a sua atividade pastoral. Pode ser que tenha gente que vai para a comunicação e vai dizer, poxa, eu nasci para isso, eu quero fazer isso na minha vida. Então, a atividade pastoral também pode ajudar você de forma pessoal, né? Tem uns comentários muito interessantes, viu, Jean? Se você Pode. puder dar uma olhada. O Evandro está falando aqui, a Amanda tocou 2 pontos, né? Dois obstáculos que encontramos na área da comunicação, o amadorismo e o gasto tido como um grande ou às vezes desnecessário, né? Mas eu ainda acredito que a pandemia veio sim para mostrar, assim, veio não, né? Foi, infelizmente, aconteceu, mas a gente viu ali uma oportunidade para enxergar isso como um investimento, como isso uma necessidade, entendeu? Então, acho que pode ser que a gente esteja caminhando para uma expansão de consciência nesse sentido, né, Jean? A gente já sentiu na prática que realmente precisamos ir atrás disso, precisamos, né, investir. Não, eu acredito que a pandemia ela adiantou uns 10 anos ou 20 anos de trabalho que a gente, enquanto agência, teria que garimpar para convencer o ambiente religioso de investimentos na área do marketing digital. Porque a gente viu uma aceleração muito grande. Prova disso é aqui na agência. Por exemplo, boa parte do nosso faturamento enquanto empresa vinha da assessoria do dízimo, que é um serviço que a gente presta às paróquias. A gente tinha quase 130, 140 paróquias que a gente atendia pela assessoria do dízimo. Hoje, nós temos 10, 12 paróquias na assessoria do dízimo e boa parte de tudo que a gente desenvolve é marketing digital, é embalde marketing, redes sociais, é trabalho digital. Tem a parte de assessoria e a gente desenvolve, quer que isso cresça de novo, mas o marketing digital ganhou uma nova percepção do mercado, e isso quando eu falo do mercado, né, da igreja, assim, né? Então, isso facilita bastante o nosso trabalho pastoral. Mas ainda nós não temos coragem de gastar 50 mil reais num projeto de comunicação, porque a gente não entende a importância disso. Por exemplo, se você gastar 50 mil num projeto de arquitetura da sua igreja, o padre, as lideranças não vão achar ruim, porque elas entendem que o teto da igreja não pode cair na cabeça de ninguém, então um profissional precisa fazer o trabalho. A comunicação não dá essa sensação. Se eu contratar um profissional para fazer o trabalho, nenhum teto aparentemente está caindo na minha cabeça se isso for feito de forma amadora, entendeu? Só que eu esqueço que a igreja vai deixando de crescer, vai diminuindo a participação, a efetividade das pessoas na comunidade, e isso reflete na arrecadação, e aí isso vira o que, por exemplo, na Europa, hoje eles investem em comunicação na igreja, eles investem pesado em comunicação na igreja, para tentar reverter uma situação que no passado foi sendo construída, que é os esvaziamentos das igrejas na Europa. Então, e lá eles estão buscando na comunicação. Então, tipo, se a gente for olhar na nossa realidade pastoral, a gente, de fato, tem que bater nessa porta, né, nessa tecla, até que uma hora ou a tecla estrague de vez e não funcione mais essa ideia de que investimento não é necessário, ou a gente dá um pontapé na porta mesmo para abrir, escancarar e dizer, gente, está na hora de acordar para isso, né? Porque não tem como evangelizar sem comunicar, porque comunicar é evangelizar, né? Certo? Ah, que legal, da Silva aqui está perguntando se a aula vai estar disponibilizada futuramente. Assim, tudo Sim. gravado, disponível depois no nosso site. A Terezinha, ela está comentando aqui, já, que ela fala aqui, né? Sempre falo no quadro de funcionários da paróquia, deveria um estagiário de marketing, né? Tem muita coisa para comunicar no cotidiano da comunidade, e tem mesmo. Às vezes passa despercebido, a gente perdeu a oportunidade de falar. Exato. Muito legal.
A Bruna, eu acho que essa Bruna é a Bruna da Recado. Confirma para mim se é como desmistificar que a linguagem da evangelização precisa ser coloquial. Eu acho que entra muito, Bruna, eu vou bater numa tecla que eu falo muito no curso de planejamento estratégico e do dízimo. Nós que estamos na evangelização, vamos evangelizar de forma adequada quando nós, de fato, não só dizer da boca para fora que nós somos pecadores, nós compreendemos que, de fato, somos pecadores. Porque só um pecador que encontrou o Senhor é capaz de anunciar para outro pecador e não criar uma mensagem, uma linguagem, um discurso aonde aquela pessoa que está recebendo a mensagem é menor do que eu, porque eu já recebi essa mensagem, entende? Quando eu, de fato, me senti e não só dizer que eu sou pecador. Eu acho que a grande experiência que alguém é capaz de transmitir Deus é porque essa pessoa, de fato, encontrou muito Deus, experimentou da acolhida, da misericórdia, da aceitação, né? E isso faz muita diferença na hora de evangelizar. Isso tem muita relação com a comunicação. Porque o comunicador, ele não comunica porque ele quer comunicar a mensagem daquele jeito. Ele não escreve um texto porque ele diz, não, eu acho que desse jeito aqui tá bonitinho, eu gosto assim. Não, ele escreve aquele texto porque ele pensa assim, cara, eu preciso que a pessoa leia isso aqui. Será que ela vai ler desse jeito? Eu acho que com essa linguagem aqui, não. Eu acho que se eu contar uma história aqui, vai ficar mais interessante. Então, o jornalista, o produtor de conteúdo, ele não escreve para si, que é o que acontece em muitos textos nossos da igreja. Pega aí uns artigos mais teológicos para você ver a tragédia que é. Eles são ótimos para quem está na igreja, mas para quem não é da igreja, ele é distante da realidade, né? Ele é distante desse povo. Então, eu acho que o grande segredo da evangelização e de desmistificar essa ideia da evangelização como ela é o estabelecimento de uma relação. Quando eu sou amigo da Glória e a gente trabalha junto e eu me comunico bem com a Glória, eu tenho uma relação legal com ela, nós nos damos bem no trabalho, eu sou responsável com a minha parte, ela com a dela, nós nos ajudamos, ela vê em mim algumas atitudes que são diferentes de outras pessoas no trabalho. Tudo isso vai construindo uma relação que é capaz de anunciar o evangelho. Agora, eu sou o famoso carisminha na empresa, uso uma cruz peitoral deste tamanho, chego lá com uma postura, não estou dizendo que é errado usar a cruz, tá? Quem gosta, usa, mas eu estou falando de como eu um dia fui para a universidade, por exemplo, eu fui coordenador de grupo de oração universitário por muitos anos. Passei 6 anos na faculdade, foram 6 anos trabalhando num grupo de oração. Dentro da comunidade, fundei grupo de oração na universidade e tal. E quando eu cheguei na faculdade, eu cheguei com essa ideia, tipo, chegava lá com camiseta, castidade, Deus quer, você consegue, Cristo morreu por mim na cruz, num ambiente extremamente secular, num ambiente que as pessoas tinham uma visão completamente restritiva à igreja. E eu levei muita patada. Eu levei muita lapada até eu compreender que não era essa a via. Então, quando eu entendi isso e que eu precisava ser um acadêmico, eu não precisava ser o Jean Carisminha, com a cruz no peito, andando para cima e para baixo, como um outdoor de Jesus, né? Mas eu precisava ser Jesus com aquelas pessoas e viver com elas. Então, quando eu passei a amar as pessoas da minha turma, que eu achava que era tudo um bando de pecador que queria acabar com a minha vida de santidade, então a minha relação com eles era muito restrita. Quando eu comecei eles, a gente vai ali no bar tomar uma cerveja, eu não bebo, mas eu ia, comia minha batatinha frita, conversava com eles. Então, essas coisas que vão, de fato, fazendo sentido na evangelização e que está ligado
ao processo de comunicação. Nós não evangelizamos alguém que a gente não se comunica. E comunicação é uma relação, né? Onde as duas pessoas dialogam e estabelecem uma relação. A gente pode ver hoje os maiores canais de comunicação, eles não são coloquiais. O Jornal Nacional, eles já mudaram a forma de se comunicar. Por que que a igreja vai continuar com uma linguagem assim? Né? Se para a gente, hoje nós consumimos conteúdos de linguagem popular, né? E isso é comunicado, né? Eu entendo, ok. Então a gente pode também seguir esse caminho, né? Olha que legal que o Carlos está partilhando com a gente. Ele colocou aqui: boa tarde, posso dar meu testemunho. Nunca fiz nada na área de marketing, design ou qualquer outra coisa. Mesmo assim, faço artes, videomaker, já até programei um pequeno site. Só falo para demonstrar isso mesmo. Dá para se aprimorar quando gostamos de evangelizar. Hoje sou seminarista, sou formado bacharel em educação física. É isso aí, Carlos. Muito legal. Eu gosto de fazer uma analogia com música na igreja. A gente começa com o adorismo. Ah, a pessoa sabe cantar? Canta aqui na missa. Aí vai lá, compra um microfone, compra um violão, às vezes faz até um curso, né, de canto, de liturgia, se aprimora. Então, vamos fazer isso com a comunicação também, sabe? Não é qualquer pessoa que tem uma voz bonita que pode ler ali, né, a leitura. Vamos ensiná-la a fazer uma leitura bonita, assim, né? Com a pontuação, respeitando, dar esse texto antes para a pessoa se preparar, não pega na hora, ah, pode ler agora, que até acontece, né? Mas se a gente puder preparar isso, melhor. Ao meu ver, a comunicação também pode seguir esse caminho, né? Exatamente. A Elaine está dizendo aqui, formação incrível, estou iniciando meu trabalho de conclusão de curso em marketing digital na Igreja Católica. Qual material, livro você pode indicar? Olha, eu vou ser bem sincero, nós temos pouca literatura técnica de qualidade na igreja em relação a isso. A gente tem muitas reflexões. Eu vou levar uma lapada aí de quem já escreveu livros na área de comunicação. Mas eu confesso que o que eu gosto de fazer? Eu estudo os profissionais da área, do mercado, não me atenho a essa restrição de ler conteúdos voltados só para a Igreja Católica ou só para a realidade religiosa. E o que eu faço é como que isso aqui pode ser aplicado e utilizado no ambiente católico e pastoral. Eu acho que essa é a grande questão que a gente precisa aprender quando vai estudar para evangelizar. A técnica é técnica em qualquer lugar. Por exemplo, eu não concordo com a ideia de eu dizer, eu faço marketing católico. Não existe marketing católico. Existe marketing, que eu aplico com um segmento específico, que nesse caso é religioso, é católico, pode ser... Porque não existe marketing, por exemplo, não existe o marketing da saúde. Existe o marketing destinado à área da saúde, aplicado, especializado para essa área. Mas marketing é marketing, a metodologia é a mesma para todo mundo. O que muda, de fato, é como nós aplicamos, a linguagem que utilizamos e tudo mais. A gente tem alguns materiais formativos, Elaine, no nosso site, inclusive tem um e-book sobre isso, que eu falo sobre o marketing digital, e esse e-book, eu vou gerar essa polêmica assim, porque marketing católico se fala, inclusive tem livros sobre isso, e eu disse, eu vou falar sobre isso, e eu não acredito que exista um marketing católico nessa ideia, né? Então, tem um e-book lá que você pode também dar uma lida, mas eu diria para você, vá para a literatura normal, vá para o trabalho, para livros técnicos, estude, entenda a técnica e olhe para a realidade nossa pastoral e faça sua análise. Né? Se você pegar as nossas formações, todas que a gente faz aqui na Dominus, eu faço isso. Agora mesmo eu preparei uma aula sobre gestão de projetos na evangelização, ela é toda baseada nos conceitos de gestão de projeto, e ponto final. Agora eu adapto para a realidade pastoral. Aquela metodologia, ela serve para isso. Olha, se ela serve para criar um produto ou serviço, ela serve para evangelizar também. Eu posso usar isso, certo? A juventude tem muito a contribuir nessa área, as redes sociais e comunicação. A questão é como envolver os jovens. Não seria essa uma tarefa da PASCOM, padre? Nós temos um desafio aqui, né?
a igreja, ela, na maioria das comunidades, não está preparada para a evangelização dos jovens. Porque os adultos católicos, muitos deles parecem que nunca foram jovens. Então, eles não conseguem lidar com o jovem. Ele não consegue amar o jovem que é difícil, que é rebelde, que às vezes não vai ser responsável. E isso eu digo em todas as esferas, seja dos leigos, dos padres, dos bispos, de todo mundo. O jovem é jovem, só muda o tempo e a geração. Ele sempre vai ter características de uma pessoa que está passando pela juventude. Eles são o público mais adequado a trabalhar a comunicação? Sim. Se a gente for olhar para as habilidades, hoje uma agência de marketing digital, boa parte delas não chega a ter idade a 35 anos. Você tem jovem de 18, 19, 20 anos especializados em áreas que você diz, meu Deus do céu. Eu tenho uma menina que trabalhou conosco aqui, é a Tamires, ela tem 21, 22 anos, ela foi contratada agora por uma empresa multinacional gigantesca, até ninguém da agência sabe, porque ela pediu para não contar o nome da empresa ainda, mas ela está numa mega empresa e foi contratada para o departamento de design dessa empresa. E ela passou por aqui, ela foi nossa estagiária durante 3 anos, a Amanda foi chefe dela aqui na agência. E é uma menina extremamente inteligente, coordenou a equipe inteira aqui, e quando foi para essa entrevista, eles olharam para ela, você tem só isso de idade mesmo, tem certeza? Porque eles ficaram impressionados com a responsabilidade dela, né, e a maturidade dela. E aí passou também, aí ela disse, olha, tudo isso eu adquiri também porque eu trabalhei num ambiente religioso e isso favoreceu muito o meu crescimento humano e tudo mais. Então, lidar com o jovem pode ser muito positivo para a comunicação, mas a gente precisa acreditar neles e deixar eles fazerem um trabalho que eles sabem fazer, só que eles vão fazer de um jeito que você pode não querer. Então, você vai ter que entender e comendo pelas beiradas, fazer um processo que você tem que voltar a ser jovem, vamos assim dizer, né? A sua cabeça precisa pensar como uma cabeça de um jovem, porque senão você vai matar a vontade da pessoa trabalhar na igreja, né? Mas os jovens, eu diria que eles são, de fato, a menina dos olhos para a comunicação. Se você tem uma equipe de jovens boa, trabalhando na comunicação, tem um santuário em Joinville, Santuário do Sagrado Coração de Jesus. O padre que coordena a comunicação é jovem e a equipe dele é toda de jovens. Olhem o Instagram e o site, o perfil desse santuário, Sagrado Coração de Jesus de Joinville, dos deonianos. Nossa, eles fizeram uma campanha de Pentecostes o ano passado no Beto Carreiro. Uma série de vídeos para o Instagram no Beto Carreiro, falando sobre os dons do Espírito Santo no parque de diversão. Entendeu? Então, assim, se você assistir, vocês, cara, contrataram mega power profissionais para fazer. Né? Eu não sei como é que eles fizeram lá, mas pelo que eu vi, eram os jovens da paróquia. Foram para o Beto Carreiro e fizeram todo um roteiro e fizeram uma série sobre os dons do Espírito no Beto Carreiro. Andando na montanha-russa, naquelas negócio que desce lá e tal, e aí falando sobre coragem, inteligência, e eles iam fantástico, assim, muito legal. Amanda, qual a dica de ouro que você deixaria para gerenciar uma equipe de comunicadores? Adrevando está todo participativo aqui. Muito bom, ótimo, é isso aí que a gente quer. Eu fiquei pensando mesmo, eu acho, padre, que seria muito bom a gente começar a entender o que a gente gosta, o que a gente, eu tô falando a nível de comunicação, né? O que a gente consome, o que o senhor gosta de ver no Instagram, o que o senhor gosta de ver no Facebook, por que o senhor vai, não sei, ou quem convive, né? Enfim, o que a gente assiste no Netflix que a gente gosta. E como eu posso adaptar isso para a minha realidade evangelizadora? Eu gosto de meme, eu adoro meme.
E eu quero fazer meme para Dominus, porque eu dou risada, gente. Eu sigo lá a carismática da depressão, temperamentos humanos também, que tem os memes também. Vamos usar isso, assim, né? Então, e tentar cativar esses comunicadores com as potencialidades deles, com os carismas deles, com o que eles têm. Então, o que que eu gosto de assistir, o que que eu gosto de ver, o que que me comunica, qual a mensagem que eu gosto, né? A forma com que se fala, né? Como que se transmite e como eu posso adaptar isso para minha realidade. Porque às vezes já aconteceu uma vez de um padre ligar a televisão, porque às vezes tem algumas igrejas que têm alguns televisores e começar a passar o desfile de carnaval. E aquelas pessoas os fiéis ficaram horrorizados que o padre estava passando desfile lá. Aí o padre falou: mas vocês não veem isso na casa de vocês? E vocês estão achando ruim assistir isso na igreja? Então, vocês tomem vergonha na cara e não assistam isso na casa de vocês também, que é a casa de Deus, que é a igreja doméstica, né? Então, o que que eu gosto de comunicação? O que que eu gosto de assistir? Por que que eu ligo a Netflix e assisto aquilo? E como eu posso adaptar também para o evangelho? Como é que eu posso fazer isso também para comunicar as coisas boas, anunciar a boa nova, né? Eu acho que isso é legal, a gente praticar esse olhar, porque às vezes a gente está lá consumindo com uma linguagem popular, com uma linguagem de humor, e eu quero falar de uma outra forma na minha igreja. Quantos padres hoje já não têm Instagram, já não fazem vídeo, não faz reels, não faz dancinha? Quantos já não, né? Outro dia eu estava passando a entrevista de um padre que ele tem as caixinhas de pergunta dele, padre, eu não lembro o nome dele agora, mas enfim, eu acho que é isso, adaptar o que a gente já consome, o que a gente já, com que se comunica, e de que forma eu posso fazer também para minha realidade pastoral, também para minha paróquia, para minha comunidade. Para complementar um pouquinho ali a pergunta do Padre Evandro, acho que a questão de engajamento da equipe, eu gosto muito da ideia de que uma equipe ela vai trabalhar se ela tiver com o que trabalhar. Então, você quer desenvolver uma equipe de comunicadores, dê um projeto para elas. Nessa ideia de, vamos montar uma equipe, então vamos reunir todo mundo para fazer formação, vamos passar um ano sendo formado para daqui em 2023 nós começar a aplicar. Gente, me dá preguiça. E já cansei, já estou cansado, não quero mais. Não, eu quero aplicar logo o negócio. Então, assim, vamos montar a Pascom? Vamos. Por quê? Porque a gente precisa agora, nós vamos lançar o site da paróquia, que vai precisar disso, nós temos a rede social, um projeto faz com que as pessoas abracem a coisa. Porque à medida que o projeto tem início, meio e fim, à medida que você começa a fazer, as pessoas vão vendo o resultado e isso engaja elas, né? Então, uma das características da criação de projetos é justamente o engajamento das pessoas. Elas se engajam mais quando é um projeto do que algo que é um processo, né? O projeto tem a tendência de ser abraçado por mais pessoas, tá certo? Para concluir, eu quero só ler um comentário do Rogério. Não sei se ele é padre, se é leigo, mas eu vou ler aqui. Vamos lá. O grande problema é entender que a comunicação na igreja não está fora do mundo e que as técnicas de comunicação são as mesmas para a igreja, para uma empresa ou uma ONG. Exatamente. Eu aprendo muito com os jovens, pois tem coisas, ou melhor, quase tudo que os jovens fazem com o celular, que eu não sei e aprendo com eles. O mesmo com vários programas. Sou leigo, jornalista e assessor de comunicação da Diocese de Petrópolis. Legal, seja bem-vindo aí. E é verdade mesmo, eu acho que os jovens eles têm habilidades que a gente não tem. Por exemplo, eu estou no Instagram, estou nas redes sociais, mas eu não sei mexer como pode fazer reels, essas coisas. Eu não tenho habilidade, eu nem sou não sou velha, tenho só 37 anos. Mas eu não tenho a mesma habilidade. Então, o jovem ele tem isso. E olha que interessante, nós temos salas de catequese lotadas ainda na igreja. Então, a gente poderia envolver bem mais os jovens da catequese no trabalho de comunicação nas nossas paróquias. Mas, para isso, a gente precisa promover uma cultura importante da acolhida, da alegria, da diversidade dentro da igreja, onde as pessoas podem ser elas, onde elas podem ser recebidas e possam ser ouvidas, né? A mensagem que o Papa Francisco deixou aí para o Dia Mundial da Comunicação, a gente precisa ouvir as pessoas com o coração, né?